Entre os colegas de STF, o envio do caso Master para a primeira instância seria uma saída honrosa para Dias Toffoli. Mas o ministro resiste em deixar o cargo e diz não ver qualquer motivo para a suspeição dele. Em meio à crise do Banco Master, o presidente do STF, Edson Fachin, interrompeu as férias, voltou a Brasília e tem dito aos colegas que o código de ética que valeria para os ministros da corte não é ideia dele, mas sim uma demanda da sociedade. A gente vai a Brasília agora, então, para mais detalhes sobre esse caso com Afonso Marangoni. Diga, Marangoni, bom dia. Bom dia, Fábio, Sheila, Carla, todos que nos acompanham. Não é segredo para ninguém que o Supremo Tribunal Federal está incomodado com esta situação, tanto é que o presidente da corte, Edson Fachin, decidiu estar em Brasília antes mesmo do previsto para administrar esse desgaste gerado pela relatoria do ministro Dias Toffoli em relação a essa questão do Banco Master. Os ministros têm conversado entre eles, Edson Fachin já falou com todos, o último que ele encontrou foi Flávio Dino no Maranhão ainda esta semana, e a avaliação é que precisa ser encontrada uma saída, vamos chamar honrosa, para o ministro Dias Toffoli em relação à condução deste inquérito. Isso porque ele mostra resistência em deixar, portanto, a relatoria. E o entendimento que vai se firmando no Supremo Tribunal Federal, e isso mostra uma reportagem da Folha de São Paulo, é que o caso poderia ser remetido para a primeira instância e que isso, portanto, seria uma forma de tirar o Supremo dos holofotes em relação ao Banco Master e deixar o processo seguir o seu transcurso normal. Essas críticas a Toffoli começaram com um severo regime imposto de sigilo a este caso. E aí foi seguido por aquela viagem de jatinho que vocês já lembraram aqui para ver a final da Libertadores no Peru. E tem também a questão agora desses negócios, que associam os familiares de Toffoli a um fundo de investimentos ligados ao Master, como também revelou a Folha. A Operação Compliance Zero, que a gente tem trazido aqui, os achados dessa operação, cujo principal alvo é o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, começou justamente na Justiça Federal de Brasília. E como que chegou, então, no Supremo nas mãos do ministro Dias Toffoli? Foi depois que a PF apreendeu um documento que cita o deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, este detentor, por óbvio, de foro privilegiado. Outra investigação também que se iniciou no âmbito da Justiça Federal em São Paulo foi enviada ao Supremo e fundamentou a segunda fase da operação. Mas até agora não há nenhuma linha que aponte para o envolvimento de parlamentar nas fraudes bancárias do Banco Master, segundo os investigadores que estão a par dessa situação. O Bacelar, que é esse deputado, afirma que participou de um fundo para a construção de um condomínio na Bahia, que Vorcaro tinha demonstrado interesse em adquirir parte do projeto, mas que essa transação não foi adiante. Então, o que defende uma ala do Supremo? Que Toffoli poderia aproveitar a falta de evidências contra Bacelar para devolver os autos ao primeiro grau. Seria uma maneira, então, de afastar as alegações de suspeição em relação a ele, manter válidos todos os atos assinados pelo ministro até aqui, porque esta é também uma preocupação, que tudo pudesse voltar à estaca zero e isso atrapalhasse, então, estas investigações. Mas há esse entendimento de que poderia, o ministro, declinando da competência do Supremo, levar isso para as outras instâncias, na verdade, para a primeira instância, que é onde este caso começou. Agora, o ministro Edson Fachin está tão preocupado com isso que quer fazer da sua gestão a marca sendo justamente esse código de conduta de ministros da corte. Esse código de conduta, o entendimento é que ele vai vir de uma forma salutar, ele é importante. Eu até conversei ontem com o jurista Gustavo Sampaio, da Federal Fluminense, e ele citou o mundo, as outras Supremas Cortes pelo mundo, e fala que isso vem sendo adotado e que é muito saudável, muito salutar que Supremas Cortes tenha um código de conduta, até porque a sociedade precisa de uma Suprema Corte forte, uma Suprema Corte que os seus integrantes, portanto, tenham que respeitar uma série de balizas que deixa até a sociedade mais tranquila, no sentido de que existe ali um mínimo de parâmetros a ser seguido. Quem é contra esse código de conduta fala que a legislação brasileira já tem ali várias vedações, que é apenas observar o que está ali já seria o suficiente. Mas outros, juristas e mesmo integrantes do Supremo entendem que sim, seria interessante esse código de conduta sistematizado e
pensado para o Supremo Tribunal Federal. Dizem até, não só para este caso de agora, mas para casos futuros seria um importante norte aí para a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente segue acompanhando os desdobramentos deste caso aqui em Brasília. Vamos ver como é que será esta saída ou se o ministro Dias Toffoli vai se manter, né, como relator deste caso. Aguardar. Obrigado, Marangoni.